Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E jogando em casa no estádio Rei Pelé, a equipe do CRB quebrou a invencibilidade do Remo. Último time a perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não tinha sido derrotado na competição. Começou inclusive a rodada na segunda colocação, chegou na capital alagoana com status realmente de fazer uma grande partida e foi o que aconteceu. Jogão de bola no estádio Rei Pelé, com grandes oportunidades para os dois lados. E a equipe do Remo fez com que o Matheus Albino novamente fosse destaque da partida, fazendo grandes defesas. O CRB que teve 3 peças ausentes nesta partida. O Militão, o setor de meio de campo, no ataque o Baggio e também o Herculano. Herculano, com foco dentário, terminou sentindo também uma lesão no músculo da coxa, foi ausência na partida contra o time do Remo. Entrou em seu lugar o Mikael. E quando ele veio como titular na equipe, lógico que se criou aquela dúvida. Ninguém imaginava que ele fosse suportar 90 minutos. E de fato isso não aconteceu. Mas em relação também ao futebol apresentado, seria realmente satisfatório para a equipe regatiana e foi o que aconteceu. Fez um partidaço, se vindo muito como um pivô, com um cara que distribuía muito bem a bola e acabou marcando um golaço de cabeça. Aquilo foi um chute de cabeça. Teve o cruzamento, ele subiu bem alto, fez o cabeceio, fazendo o CRB 1-0. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Remo também começou pressionando a equipe do CRB. Teve até um pênalti a seu favor. E aí, o Pedro Rocha foi bater, ele que é goleador da equipe do Remo, mas o Matheus Albino, mostrando viver uma grande fase, fez também uma grande defesa. E aí o CRB depois, com o cara que cometeu o pênalti, o Segovia, terminou fazendo 2-0 também com o Segovia. Com a vitória, a equipe do CRB ocupa agora a 5ª colocação, tem 18 pontos conquistados, igual ao 4º colocado, o time do Cuiabá. Porém, no critério de desempates, a equipe termina ficando na 5ª colocação. Mas está ali próximo do G4 e tem muita coisa ainda para acontecer. Depois da partida, o técnico Eduardo Barroca falou com a imprensa e fez uma avaliação do que foi o resultado, do que foi o desempenho da sua equipe. Uma vitória muito importante, mais uma boa atuação, jogando dentro de casa. Essa conexão aí dos jogadores com os torcedores tem sido muito boa. Um adversário extremamente difícil, que não tinha perdido ainda na competição. Um jogo dificílimo taticamente, mas acho que o nosso comportamento foi muito bom. Começamos muito bem a partida. Jogadores se comprometeram a fazer um grande início de jogo. A gente não tinha feito um bom início de jogo lá em Ribeirão e foi um ponto que a gente conversou muito para melhorar para esse jogo. Fizemos um grande início, saímos na frente, soubemos nos comportar no momento de jogar sem bola e no momento que o Remo nos atacou. No segundo tempo, também coletivamente nos dedicamos muito, conseguimos fazer o segundo gol e sair com a vitória. Então, uma vitória importante, a gente precisa realmente desfrutar hoje e amanhã já virar a página, porque a gente tem um outro porco-espinho para abraçar aí no final de semana que vem. Barroca, agora você já pode falar, o jogo terminou, o CRB venceu. Como é que você montou essa estratégia? Você ser 3 titulares para surpreender uma equipe que não estava perdendo para ninguém ainda de Série A e de Série B, que era o Remo. A gente não trabalha com titular, sendo bem sincero, o futebol mudou, todos os jogos 5 substituições. Eu venho falando sempre que nosso grupo tem sido muito forte, jogadores têm entrado, têm feito a diferença. Esse foi meu 12º jogo. Em 12 jogos a gente só perdeu um segundo tempo para o Atlético Paranaense, que foi mais responsabilidade minha do que dos jogadores. A gente só perdeu o segundo tempo para o Atlético Paranaense, estava o jogo 1-0 para eles, porque eu fiz uma escolha que eu não tinha treinado. Então, se a gente joga 12 jogos e não perde nenhum segundo tempo, isso mostra que os jogadores que estão entrando têm feito a diferença, ou para manter resultado, ou para ganhar, como foi no jogo com o Criciúma, que a gente ganhou no segundo tempo. Hoje o jogo difícil, a gente ganhou de novo no segundo tempo. Isso mostra a força do nosso grupo e a força do nosso trabalho de uma forma geral.
Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você não contou com o Herculano e teve que iniciar com o Mikael, que até então não tinha tido essa oportunidade de iniciar de primeira. O quão importante é para você e para o grupo ele marcar um gol depois de mais de 660 dias? Mikael chegou aqui no clube antes da minha chegada. Quando cheguei aqui, ele vinha em um processo de resgate da sua melhor condição. E desde a minha chegada o Mikael só melhora, só evolui, só ganha massa magra, treina cada vez melhor, se dedica, espera suas oportunidades, trabalha para a equipe o tempo todo. O Mikael foi o jogador que sofreu o pênalti no jogo lá na Vila Belmiro contra o Santos. O Mikael vinha buscando esse gol, teve algumas oportunidades para fazer e acabou que a bola não entrou, vinha se cobrando muito. Mas hoje fez uma grande partida. Quero exaltar também Daniel Lima, que entrou hoje muito bem no jogo, muito bem mesmo. Era um jogo difícil para centroavante, pelo jeito que a equipe do Remo jogava, encaixe. Daniel entrou super bem. E como a gente vem falando, a força do nosso grupo. Breno, quando vinha jogando, vinha ajudando. Mikael entrando, ajudando. Daniel nessa competição também ajudando. E quem ganha é o CRB com essa competição interna forte. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Como é que você vem enxergando essa disputa pelo G4? Tá bem embolada aquela parte de cima da tabela, o CRB tá nesse bolo. Como é que você enxerga essa disputa aí, essa zona de classificação? Eu acho que a Série B ela é muito equilibrada, evidente. Eu sinceramente não acho que seja a hora de olhar para a classificação. Acho que a gente precisa construir um alicerce forte, pontuar bastante, que a gente... no início da competição, pontuando bastante, a gente caminha para fazer uma competição segura, que é o meu primeiro objetivo, fazer uma competição segura. A gente não pode ficar sonhando, viajando muito para frente. A gente precisa se preparar adequadamente, viver jogo a jogo. Chegamos a uma pontuação boa para a quantidade de jogos, mas uma pontuação ainda que não é nem metade do primeiro objetivo que a gente tem a alcançar, que é fugir da zona de degola e pensar em coisas maiores depois. Então, a caminhada é muito longa, passamos agora de 25% da competição, temos uma estrada ainda de 75% para caminhar, temos que ter pezinho no chão, fincado, trabalhar jogo a jogo, se preparar, manter a nossa competição interna forte, treinar os jogadores, exigir dos jogadores, corrigir aquilo que não andou tão bem, para que a gente continue buscando crescimento e fortalecer o tempo todo eles com confiança, reforçar mais uma vez essa conexão dos jogadores com a torcida. Nossos jogos em casa têm sido espetaculares e hoje foi mais um dia desse. Barroca, abre agora uma pequena brecha, uma janela. Qual a tua preocupação de quem pode sair, quem vem para o CRB ou já veio, com a tua avaliação? A gente tem conversado isso internamente. A gente quer, obviamente, ter um grupo cada vez mais forte, mas eu não estou muito preocupado com o nome. Eu estou muito mais preocupado em quem queira vir para colaborar e entrar nesse espírito coletivo. Porque não é fácil hoje chegar aqui no nosso grupo e ocupar um espaço no nosso grupo. Eu posso citar exemplo de diversos jogadores que estão jogando e que hoje são destaques, pelo menos top 3 na competição, alguns, na minha opinião, melhor jogador da posição da competição. Alguns jogadores estão jogando. Então, a gente vem falando que o principal é valorizar quem está aqui dentro, valorizar esses jogadores que estão jogando, valorizar os jogadores que estão no banco, estão entrando, fazendo a diferença, valorizar o nosso grupo, nosso trabalho, e quem porventura venha a agregar esse valor, que venha com esse tipo de espírito, porque a coletividade aqui no nosso grupo impera diante das individualidades. Barroca, ainda sobre esse assunto de contratação, o CRB não anunciou de forma oficial, mas o Joinville já. E a informação que circulou é que o Léo Campos, o lateral esquerdo, teria sido um pedido seu. No jornalismo é sempre bom ouvir as duas partes, isso é verdade, foi um pedido seu. E qual o motivo da escolha dele, desse jogador em específico? Eu não vou falar individualmente de nenhum nome, nem dos que foram anunciados, nem do que podem vir. O que eu posso te falar, com todo respeito, é que aqui no CRB, nesse momento, a gente tem feito tudo coletivamente, né? A gente trabalha em sistema de lista larga, a gente tem um grande grupo de jogadores monitorados, a gente conversa todos os dias e, como eu falei anteriormente, eu não estou atrás de nomes. Eu estou atrás de jogadores que venham com o espírito que esse grupo está.
né, com o espírito que esse grupo está. Com certeza, se chegar algum jogador com esse espírito, vai ajudar e agregar valor àquilo que a gente tem construído. Barroca, essa vai ser a oportunidade de eu perguntar. Agora, amanhã vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Como é que você vem enxergando a competição? Competição que tem um retorno financeiro muito importante e agora funilou, né? Só tem gigante do futebol brasileiro, inclusive o CRB está nesse bolo também. Fala um pouco disso, como é que está essa expectativa e a expectativa para o sorteio de amanhã. A certeza que essa fase vai ser ainda mais difícil e a gente vai precisar estar mais mobilizado ainda para poder ser competitivo nessa fase, né? Mas ainda antes de pensar nisso, a gente tem uma estradinha aí numa outra competição e o meu foco agora, amanhã a gente vai assistir o sorteio, mas o meu foco agora é total para o jogo do Avaí. É uma casa que eu conheço muito bem, trabalhei lá 2 vezes, vim de lá, tenho um respeito muito grande pelo Jair, pelo trabalho dele. Jair, acho que é importante falar, é um treinador que, além de meu amigo, me ajudou muito no início da minha carreira, me deu oportunidade, tanto no Botafogo como no Corinthians. É um treinador que os resultados falam por si só, tem acesso, tem campanhas de resgate e está fazendo um grande trabalho no Avaí. Vai ser um jogo dificílimo e a gente vai ter que se preparar muito bem para poder ser competitivo nesse jogo. Tá aí então o técnico Eduardo Barroca falando aqui no canal Orlando Batista Esporte. Sempre, mas sempre muito equilibrado e defendendo também o seu grupo, defendendo também a tese de que a equipe do CRB não cai de rendimento quando acontecem as substituições. Fiquei ligado também quando ele falou que logo em breve vem novamente um porco espinho, ou seja, falando dos adversários. E agora o CRB viaja no próximo fim de semana, no próximo sábado joga contra a equipe do Avaí. Depois, dentro de casa, joga contra a equipe do Goiás, ou seja, começa a enfrentar então equipes mais experientes, melhores tecnicamente. Lembrando que o CRB vai conhecer o seu adversário na Copa do Brasil na tarde desta segunda-feira, em sorteio que será realizado na Confederação Brasileira de Futebol. Já a equipe do CSA já seguiu viagem nesta segunda-feira, 7h30 da noite, e joga contra a equipe do São Bernardo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do CSA viaja com a necessidade de vitória, para continuar próximo ali das 8 equipes que se classificam para a segunda fase da competição. No momento, a equipe do CSA é o 15º colocado. Para esta partida, o técnico da equipe, o Igor Magalhães, não conta com 2 jogadores. Aliás, com 3 jogadores. O Betão foi expulso, cumpre suspensão, não conta com Felipe Albuquerque por conta de lesão e também com o meio-campista Braia. É torcer que a equipe apresente um bom futebol e que saia pontuando lá de São Paulo no confronto contra a equipe do São Bernardo. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, compartilha o link com outras pessoas, faz o teu comentário. Se você não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.